Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia e sempre. Você é muito bem-vindo à comunidade adventista do sétimo dia da Vila Olímpia. Você que nos visita, é uma alegria tê-los conosco nesta tarde já de sábado. Você que nos assiste pela internet também, a nossa igreja virtual, que o Senhor esteja com cada um de vocês e os use. Um agradecimento especial à nossa equipe de comunicação, do mídia, do som, que faz com que as nossas programações transcendam as paredes aqui, transcendam as paredes desse templo e alcance pessoas em vários locais. Que Deus seja louvado pelo ministério de cada um. Nesses 20 e poucos minutos, nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema que nós escolhemos para essa manhã, vinde, ide e vinde. Parece meio repetitivo, mas está baseado no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo, de número 11, e nos seus versículos de número 28 a 30. Eu lerei aqui na versão da NVI, nova versão internacional, e aqueles que quiserem podem acompanhar. São Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. É um texto muito conhecido de todos nós. Certamente você já ouviu uma enormidade de reflexões relacionado a esse tema. Já foi dissecado em nossos púlpitos por inúmeras vezes, mas a palavra do Senhor ela é inesgotável. E eu confesso a vocês que ontem à noite, ao refletir e ao meditar em cada palavra desse verso, eu clamava ao Senhor que ele se cumprisse em minha vida. E talvez seja eu o maior beneficiado pelo ouvido mais próximo da minha boca está aqui ser o meu. E eu peço ao Senhor que isso se cumpra na vida desse que vos fala nessa manhã. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amigos, esse convite, ele ecoa no calendário da existência humana, a começar no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 3, nos versos de 8 a 9, nós encontramos ali um cenário da criação. Nós encontramos a criação humana, nós encontramos Adão, o homem criado para viver num relacionamento íntimo com Deus. E agora, seduzido pelo pecado, Adão quebra essa simbiose perfeita e esconde-se com medo de Deus. E na viração do dia, como lhe era de costume, Deus chega ali no jardim e procura Adão, e Adão não está. E Deus diz no verso 9, o Senhor chamou a Adão. Venha, Adão, venha conversar comigo, venha discutir comigo, venha me falar como é que foi o seu dia. Venha, Adão. Esse convite, venha, vinde, ele permeia as páginas da Bíblia Sagrada. E nós vamos encontrar lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, no seu último capítulo, capítulo 22, no seu verso de número 17 dos 20 que o compõe, o Senhor novamente dizendo, através do Espírito, o Espírito diz, vem. Quem tem sede, venha. Receba de graça a água da vida. Deus é o Deus do convite, Deus é o Deus que chama, porque corta o coração do Senhor viver afastado do ser humano. Deus nos criou para vivermos juntos com Ele. Deus não suporta a ideia da separação. Vinde a mim.
A nossa ideia é detalhar um pouquinho a natureza desse convite. Nunca houve, queridos, na história da humanidade, um convite igual a este. De todos os convites que você já ouviu, de todos os convites que você já foi convidado, nunca houve na história da humanidade um convite com essa magnitude. Um convite de características tão ecumênicas, de características tão inclusivas, que não faz distinção entre credo, raça, cor, povo, língua e nação. Pelo contrário, ele disse: vinde a mim todos. Esse convite nunca foi tão atual numa sociedade que vive corrompida, corroída pelos efeitos maléficos do pecado. Numa sociedade onde a imposição midiática na nossa vida faz com que tomemos decisão que jamais tomaríamos em outras circunstâncias. Faz com que vivamos tipo cachorro correndo atrás do rabo, perdoe-me a expressão, buscando e nunca chegaremos a uma vida com abundância. Porque o meu celular de ontem não serve mais para hoje, porque lançou um modelo novo, e o carro, e assim sucessivamente. E o sapato, e a roupa, e a bolsa, e assim vai. Nunca foi tão atual esse convite: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. É possível que nessa manhã alguém que nos assiste esteja vivendo cansado. Independente do tipo de cansaço que você esteja passando, vivendo, esse convite é para você. Mas é possível que você não esteja cansado, mas esteja sobrecarregado pela pressão do dia a dia, do trabalho, da sociedade, da família, dos estudos. E essa mensagem é para você. Esse convite é para mim e para você, que vivemos sobrecarregados nesse mundo atual. Mas suponhamos que você não esteja cansado, e nem tampouco sobrecarregado. Esse convite é tão especial, é tão abrangente, que ele vai além disso. Ele diz: olha, também venha aqui e aprenda de mim. É possível que em pelo menos um aspecto da nossa vida, precisemos aprender mais, precisamos crescer, precisamos melhorar. E ele vai além: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queridos, será que eu falo para alguém nessa manhã que precisa ser mais humilde? Será que eu falo para alguém essa manhã que precisa ser mais manso? O Senhor dá a receita: vinde a mim e eu vou fazer você ser manso e humilde de coração. E por que ele diz de coração? Por que ele coloca vinde a mim? Porque eu sou manso e humilde de coração. Porque é fácil ser humilde de palavras. É muito fácil ser humilde e manso de aparência. É muito fácil falar de humildade aqui do púlpito com o microfone na mão. É por isso que essa mensagem eu oro ao Senhor que se cumpra na minha vida. Porque não é fácil ser manso. Porque não é fácil ser humilde. Porque a sociedade não nos ensina isso, pelo contrário. É possível que você esteja cansado. É possível que você esteja cansado da igreja. É possível que você esteja cansado das doutrinas. É possível que você esteja cansado dos líderes. É possível que você esteja cansado do nosso governo. E não é difícil estar cansado do nosso governo. Meus queridos, é possível que você tenha dificuldade para dormir à noite. É possível que você já tenha mudado a dosagem da medicação. O Senhor diz: vinde a mim. É possível até que você esteja cansado da vida. Semana passada, alguns sabem aqui, eu trabalho em hospital. Semana passada atendemos 2 pacientes que estavam tão cansados de tudo e de todos, que decidiram atentar sobre a própria vida, suicidar-se, porque estavam cansados, sobrecarregados. Esse convite, ele é extremamente abrangente. Esse convite, ele transcende tudo e todos.
Ele vai no âmago da necessidade humana. E é possível que uma delas seja a sua nessa manhã. O Senhor está dizendo: vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Eu vos aliviarei. E quem faz esse convite, meus queridos? Esse convite, ele não é oriundo de um transeunte nas ruas da Palestina, não. Esse convite não é de alguém que estava lá andando pelas ruas de Damasco e foi atropelado por um dromedário e morreu nas calçadas, não. Esse convite vem de alguém que conhece a intimidade do ser humano. O Verbo que se fez carne, que se fez humano e habitou entre nós, que sabe o que é padecer. Esse convite vem de alguém que verteu seu sangue no madeiro, no Calvário, para nos dar a possibilidade de resgatar a simbiose perdida no Éden. Quem faz esse convite é quem tem o poder de desconvidar. Quem faz esse convite é quem tem o poder de condenar, o poder de revidar, de usar sua justiça, seu cargo, sua influência, seus títulos, suas credenciais, para punir as pessoas. Ele tem propriedade para isso. Mas numa atitude de insurgência total, talvez num ato pleno da humildade e mansidão de coração, quando gemia na cruz do Calvário, os seus algozes ali com lanças ferindo o seu lado, ele poderia simplesmente elevar os olhos e com um só pensamento, exércitos celestiais, acabar com toda aquela corja assassina. Mas ele contraria tudo e a todos e olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse convite vem de Jesus Cristo. O propósito desse convite é consolar, é perdoar, é aceitar, é reconciliar. Portanto, se você errou, se você pecou, se você está distante, não tenha medo, não tenha vergonha de aceitar esse convite. Não importa onde você tenha andado, o que você tenha feito, quais fontes você tem bebido. Esse convite vem de alguém que não está preocupado com punição. Esse convite vem de alguém que não está preocupado em retaliação. Esse convite vem de alguém que está preocupado em amar você. Amém? Uma noite, uma programação que nós temos aqui à noite, nas sextas-feiras, eu estava numa sacada que tem ali no Media Center. E um grupo de uns 5 rapazes se aproximavam ali e entraram, e 4 deles passaram à frente, e o 5º ficou atrás. Ele não entrou na igreja. E eu da sacada observei que ele ficou atrás sozinho, eu desci as escadas e fui até lá. E conversei com ele. O cumprimentei, o abracei e o convidei para entrar. E ele, olhando nos meus olhos, disse: eu estou com vergonha de Deus. Eu já pertenci a esse rebanho. Eu já pertenci a essa igreja. Eu sou filho de pastor. Mas um dia eu fui seduzido pelas ofertas que o mundo faz. Um dia eu fui seduzido pelas facilidades que o mundo oferece. E eu desgarrei-me desse rebanho. Eu fiz tudo de errado que você possa imaginar. E agora eu tenho vergonha de adentrar essa porta, porque eu tenho vergonha de Deus. Como se Deus estivesse aqui dentro, com uma espingarda apontada, para quando ele colocasse o pé ali receber um tiro. Meus queridos, o Deus que pintaram na cabeça desse rapaz, não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é o Deus da segunda chance, da terceira chance, de quantas chances você precisar. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas. Os seus piercings, os seus alargadores, as suas tatuagens, fazia com que ele sentisse que Deus estava olhando como o verme do verme. Esse não é o Deus que eu creio, esse não é o Deus da minha Bíblia, esse não é o Deus das Escrituras Sagradas.
eu o abracei, ele entrou, sentou no chão aqui, que estava muito cheio. Que Deus tem sido apresentado para você? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Meus queridos, não existe nenhuma vertente condenatória nesse convite. É por isso que eu falo tranquilamente, independente de onde temos ido, independente do que temos feito, independente das escolhas que temos feito, esse convite é para nós. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, porque esse é o Deus do convite. Há pouco tempo, nós atendemos um pai. Esse pai acabara de perder o seu filhinho de 3 anos de idade no pronto-socorro. Chegara praticamente morto no pronto-socorro, não foi possível fazer quase que nada para salvá-lo. Ou tudo que podia ter sido feito, fez, mas era irreversível. E agora a família ali chorando, e aquele pai de canto, tentando ser forte. De repente, ele soluçando diz: eu sei por que aconteceu isso. Deus está me punindo. Que Deus é esse? Esse não é o Deus da minha Bíblia. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus dessa comunidade. O Deus das Escrituras é um Deus que não está envolvido com obra de condenação, mas sim de perdão, de amor e de aceitação. Esse é o nosso Deus. Mas o convite vai além disso. O convite tem outra vertente, e essa vertente é extraordinária, que é a vertente da cognição, é a vertente cognitiva. Vinde e aprendei de mim. Esse convite, queridos, ele vem para desconstruir o pensamento da época. Um pensamento que permeia as gerações e por herança invade hoje o mundo e as nossas comunidades até, que é a religião baseada no mérito. A meritocracia religiosa, a salvação por meio das doutrinas, das regras, centralizadas no fazer, no toma lá, dá cá. Essa, querida, não é, meus queridos, não é a religião da palavra do Senhor. Esse convite vem para desconstruir, porque ele é inclusivo. E eu corroboro essa minha fala com o Evangelho também de São Mateus, no seu capítulo de número 22, nos versos 8 e 9, tem uma parábola sensacional, chamada Parábola das Bodas. Ali nós temos claramente registrado 2 convites. O primeiro convite é o convite baseado na lógica, é o convite baseado no pedigree religioso, é o convite baseado no sobrenome, é o convite baseado no título, na família que você representa. Esse convite fracassou, podem ler lá. Esse convite fracassou. Mas o segundo convite está registrado no verso 9, onde diz: e depois as saídas dos caminhos, nas estradas, e convidai para as bodas a todos os que encontrares, independente do mérito. Esse é o convite da graça, da misericórdia. É Deus pedindo, estendendo esse convite a todos. Não importa o seu pedigree, não importa se você é preto, branco, rico ou pobre, não importa o que você tenha feito, onde você tenha ido, não importa a religião que você tem praticado, vá a todos os caminhos, diz a palavra. Chame as prostitutas, os ladrões, um bandista, os satanistas, chame os ricos, os feios, os pobres, chame todo mundo, é o que está dizendo a palavra do Senhor. Esse convite de Jesus Cristo, vinde a mim, todos, é um convite inclusivo e ecumênico, por isso que eu não tenho medo de aceitá-lo, porque o Senhor me chama do jeito que eu estou, o Senhor me convida do jeito que eu estou, e obviamente, o Senhor se recusa que eu continue do jeito que eu cheguei, e essa é a essência e a diferença do Evangelho da Bíblia. O Senhor me convida
do jeito que eu estou. Não importa o que eu pratique, não importa o que eu tenho feito, não importa onde tenho andado, não importa a roupa que eu tenho vestido, não importa o que eu tenho comido, não importa, o Senhor me convida do jeito que eu estou. Vinde a mim todos. E São João 3,16 corrobora também essa frase. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Mas a partir do momento que eu aceito esse convite, o Senhor começa a trabalhar na minha vida e promove as mudanças que precisam acontecer na vida daqueles que são cidadãos do reino. Você está sem roupa? Venha. Lembra de Adão? Adão, com medo de Deus, se escondeu e disse: Deus, eu não posso ir porque eu estou pelado, eu vi que eu estava nu e me escondi, eu tentei fazer uma roupa de folha de figueira, mas está aparecendo aqui as partes, Senhor, eu estou com vergonha de Deus. E Deus disse: venha, Adão. E agora ele sacrifica um cordeiro, e tira a pele do cordeiro, e cobre ali as partes íntimas, e cobre o corpo de Adão, e o sangue desse cordeiro mancha as páginas da história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, dizendo que Deus é o Deus que provê aquilo que nós precisamos. Amém? Independente da condição que nos encontramos. Esse convite vem para desconstruir esse pensamento da época. É por isso, meus queridos, que o convite, ele objetiva eliminar os fardos que carregamos. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma compreensão teológica de que o jugo de Cristo é a sua lei, os seus mandamentos, a regra de conduta dos cidadãos do reino. Mas por que que isso se torna pesado? Por que que isso se torna um fardo? Porque nós colocamos muitas vezes essas regras, a lei, as doutrinas, em primeiro lugar em detrimento de Cristo. E eu não consigo carregar porque o fardo é muito pesado. Quando eu entendo que eu preciso primeiro obedecer, para depois ser salvo, a salvação se torna uma tragédia na minha vida, porque eu jamais vou conseguir alcançar. A minha justiça é trapo de imundícia, diz a palavra do Senhor. A minha religião se torna um fardo quando eu inverto a ordem das coisas. Quando eu coloco as regras e as normas em primeiro lugar. Tem uma situação que nós precisamos inverter. Eu costumo dizer, já falei uma vez aqui sobre isso, tem 2 montes na Bíblia que têm significados especiais no plano da salvação registrado nas Escrituras. Um é o Monte Sinai, o Monte da Lei. O outro é o Monte Calvário, o Monte da Graça. Queridos, nós precisamos inverter essa cronologia no caminho da salvação. Se eu coloco o Sinai antes do Calvário, a minha salvação se torna um fardo, e eu me torno um fariseu, e eu jamais vou conseguir transpor os portais celestiais. Porque primeiro está o Calvário, é no Calvário que o Senhor salva, que o seu sangue me habilita a cumprir a sua lei, que o Senhor me habilita a cumprir os requisitos do cidadão do reino, que o Senhor me habilita a obedecer, que o Senhor me habilita a amar. É o sangue vertido no Calvário que me permite obedecer. É a graça misericordiosa de Jesus que me permite obedecer aquilo que Ele pede, e quando assim eu faço, realmente Ele deixa de se tornar um fardo. Esse fardo se torna suave e leve, porque primeiro Deus salva, e depois Ele pede obediência. Você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo pedindo obediência ao ímpio. Deus não pede obediência ao ímpio. Ao ímpio Deus pede outra coisa, ao ímpio Deus pede arrependimento e entrega. Mas Deus pede obediência ao justo. Deus pede obediência àquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque ele vai compreender que a obediência é resultado da salvação. Essa obediência, resultado de uma vida de comunhão com o Senhor, é que vai permitir que esse fardo seja leve, e eu vou ter prazer em adorar, eu vou ter prazer em guardar os mandamentos do Senhor. Isso é tão verdade, que nós encontramos registrado no relato do Êxodo, no capítulo 20, é um texto muito conhecido de todos,
que temos registrado ali os 10 mandamentos, mas normalmente quando nós citamos Êxodo no capítulo 20, nós esquecemos que antes dos 10 mandamentos, existem 2 versos, o verso 1 e o verso 2. E na minha tradução diz o seguinte: e o Senhor então falou essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te livrei da terra da escravidão, que te livrei do Egito. Meus queridos, depois, Deus não pede obediência para o ímpio, para o prisioneiro aqui do pecado. Deus primeiro liberta, Deus primeiro salva, Deus primeiro capacita ou habilita, pega na sua mão e diz: agora sim, venha comigo, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti, e assim segue os mandamentos. Mas primeiro Deus diz: olha, eu vou te libertar da escravidão egípcia, eu vou te libertar daquele lugar onde cada metro quadrado era contaminado de pecado, de idolatria, de apostasia. Deus arrebenta primeiro as algemas do pecado, para depois dizer: vem e obedeça a mim, porque o meu fardo é suave e leve. Mas às vezes nós queremos inverter isso, e sofremos demais. Precisamos aprender do Senhor. Ele diz: aprendei de mim. Essa parte cognitiva é sensacional desse convite. Esse aprendizado não se aprende nos bancos da faculdade, esse aprendizado não se aprende nos bancos da igreja, esse aprendizado não se aprende nas faculdades de teologia. É possível que você conheça alguém, ou já conheceu, ou já ouviu falar, de alguém que nunca frequentou uma escola, de alguém que aprendeu a ler na Bíblia, mas são doutores e mestres na arte de amar, na arte do relacionamento com Cristo, na arte de aceitar, perdoar, amar, de cumprir aquilo que o Senhor pede. É isso que o Senhor espera. Porque esse aprendizado só é possível mediante o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esse relacionamento só é possível quando nós fazemos de Jesus Cristo o centro da nossa existência. Como disse o apóstolo São Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Somente quando chegarmos a essa compreensão, essa noção exata de que o Evangelho salva, aceita, perdoa, e depois sim, o Senhor diz: vem, obedeça-me, esses são os preceitos, essa é a forma que deve agir um cidadão do reino, essa é a forma que deve vestir um cidadão do reino, essa é a forma que deve comer um cidadão do reino, essa é a forma que deve andar um cidadão do reino, esses são os lugares que deve andar um cidadão do reino. Mas isso só é possível mediante o relacionamento com Jesus. Primeiro Ele salva, Ele liberta, Ele perdoa, e depois Ele pede obediência. Ele disse: eu sou o centro, vinde a mim. Eu sou o centro, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o que abre e ninguém fecha, eu sou o que fecha e ninguém abre, eu sou o que sou. Eu sou o centro não é a igreja, o centro não é o templo, o centro não são os ministérios, o centro não são as doutrinas, o centro é Cristo. O centro é Jesus Cristo. Como igreja nós cultuamos, como igreja nós fazemos feiras de saúde, como igreja nós fazemos juntas panela, como igreja nós comungamos, nós oramos, nós comemoramos, nós visitamos as pessoas, como igreja nós fazemos tudo isso, mas se o centro não for Jesus Cristo, não vale. Vinde a mim, disse Jesus. Primeiro Cristo, Ele salva, liberta e nos habilita a viver como comunidade, e nos habilita a viver como igreja. Quando o meu centro é a igreja, quando o meu centro é as doutrinas, quando o meu centro são os ministérios, eu me torno presa fácil do orgulho, eu me torno presa fácil da vaidade, eu me torno presa fácil do cansaço, do desânimo, das decepções e às vezes do abandono da fé. Estudos mostram que decepção com a igreja no sentido de pessoas, e cansaço com as doutrinas, são as duas principais causas de apostasia na nossa igreja. O que temos feito, centro? Quando eu venho a Cristo, e permaneço em Cristo,
Conforme diz São João no capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você permanecer, não basta só vir, eu preciso vir e através do relacionamento permanecer com Cristo, a sua justiça sendo comunicada diariamente, e eu permanecendo em Cristo. Quando eu permaneço em Cristo, automaticamente eu vou amar a igreja, automaticamente eu vou amar as pessoas, automaticamente eu vou amar os ministérios, automaticamente eu vou ter prazer de acordar cedo para vir adorar como irmão, como igreja, automaticamente eu vou ter prazer de participar dos ministérios, eu vou levantar a mão e dizer, eu estou aqui, o que eu posso fazer, onde eu posso ajudar, porque o meu centro é Cristo. Quando eu venho a Cristo, eu permaneço em Cristo, as diferenças, as contrariedades que existem entre irmãos, porque somos diferentes, não vamos concordar com tudo, mas elas se tornam menores, porque em Cristo tudo é maior, Cristo é maior, Ele é o centro. Quando eu permaneço nele, fica mais fácil cumprir a ordem do Mestre, porque eu vou enxergar cada irmão como um candidato ao mesmo céu que eu. E aí vai ficar muito mais fácil cumprir a ordem do Mestre. Ide a todo mundo e pregai. Porque o meu colega do lado, ele não é meu concorrente de ministério. O meu colega do lado não é concorrente. Por mais que eu vou divergir de ideias com ele, ele é um candidato ao céu, do mesmo céu que eu. E fica muito mais fácil conviver quando Jesus Cristo é o centro. E vai ser muito mais fácil cumprir o ide do Senhor. Vinde a mim, coloque-me no centro da sua vida. E quando você entender essa beleza, essa transformação que eu posso fazer na sua vida, agora ide e pregai. Vai falar para os outros, vai atrás, vai criar ministérios para alcançar, para que as pessoas possam também entender e aceitar essa mensagem, esse convite especial. Só que agora tem uma diferença, você não vai sozinho. Não é só o seu ministério, é o seu ministério mais Cristo, porque o verso final diz, no verso 28, no capítulo 28, no verso 20, ele diz, e eis que eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Então não mais iremos sozinho, esse ide não é mais sozinho, o vinde pode ser, vinde a mim do jeito que você está, você vem, agora acabou, você não mais ficará sozinho, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. E agora, queridos, sabe o que vai acontecer na consumação dos séculos? Na consumação dos séculos terá ali 2 grupos, e um grupo especial, um grupo dos remidos, vai ouvir o último convite, que será proferido à raça eleita, o povo santa, a nação escolhida de Deus, aqueles que ouviram o convite, vinde a mim, do jeito que você está, e aceitar o convite, e começar uma vida, e permanecer com Cristo, chegará agora no final da história desse mundo, e ouvirão da boca do próprio Jesus Cristo as palavras registradas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. É para esse nível de adoração que o Senhor quer convidar a mim e a você. Poderíamos resumir essa trajetória salvífica como vinde, ide e vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Ide a todo mundo e pregue o descanso agora que você já usufruiu dele. E no final, como uma grande família, como uma só comunidade, ouviremos do próprio Jesus Cristo, vinde, benditos de meu Pai. Você quer estar nesse dia? Você quer ouvir essa voz do Senhor Jesus? Você quer fazer parte desse grupo de eleitos? Se você quiser, eu gostaria que você ficasse de pé. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Que o Senhor possa ter prazer
de tocar nos nossos corações, tirar o medo, tirar tudo aquilo que porventura tenha impedido até agora uma entrega completa e total. Porque Deus não está envolvido em obra de condenação, meus queridos. Deus está envolvido em obra de salvação. Ele está preocupado em amar, em perdoar e aceitar. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, aqui está a tua comunidade, ó Pai. Aqui estão os teus filhos que nessa manhã adentraram essas portas para ter um encontro contigo. Santo Deus, independente da situação que cada um entrou aqui nessa manhã, não permita que saiamos daqui igual, Senhor. Que a tua palavra promova em nós as mudanças que tu sabes precisar ser necessárias. E ajude-nos a aceitar o convite de amor. O vinde a mim. Mude, Senhor. Seja qual for a nossa área que precisa ser mudada, nós queremos te dizer nessa manhã que aceitamos esse chamado. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Faça as mudanças que sabes ser necessária e nos dê alegria, ó Pai. Já nos assegurastes isso através do teu sangue na cruz do Calvário. Nos ajude a aceitar, agarrar essa verdade e ouvir da tua própria boca o último convite para a história dos remidos. Vinde, benditos de meu Pai. Nos permita estar todos lá, abraçados, como família, como igreja, comunidade, como irmãos. Nós pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.